No meio da sessão ela caiu de novo, coitada. Bom Ficou mais dia, bom 5 horas. dia. Ah, ela Bom falou dia, Isabel. Tudo bem? agora você tem conexão. Mais ou menos. Olá, Wagner. Bom Bom dia, tudo dia, bem? Hernani, tudo bem? Me ouve? Olha, oi, Tamara. Bom dia, Pedro. Bom, vou colocar vocês aqui, desejando com o objetivo de colocar vocês como moderador e eu, ao mesmo tempo, aqui na sessão chama-se host, tá? Se vocês me permitem, um segundinho só, para que a gente possa ter essas, como se dizer, fazer qualquer ação aqui dentro do Zoom. Meu objetivo é colocar vocês com a possibilidade de compartilhar sua tela e, ao mesmo tempo, fazer qualquer tipo de ação para que você possa ter uma boa apresentação. Um segundinho. Já estou com o rosto. Então, nós temos aqui a Isabel como moderadora. Isabel, vou colocar você, se você me permite, como moderadora, como você já é, desculpa, como co-host. Vou colocar todos aqui, o Pedro também, para que possa fazer alguma apresentação. Tamara e o Wagner também. Tamara, você está como líder de sessão, só para que eu possa ter uma certeza. Tamara, você está me escutando? Oi, bom dia. Oi, Tamara, tudo bem? Obrigado, obrigado pela sua ajuda. Tamara, vou colocar você como um host, tá? Tá, Você poderá dar ação para qualquer um daqueles que estão aqui, mas já coloquei todos eles como co-host, então qualquer apresentador pode compartilhar normalmente a sua apresentação, tá? Todos aqui têm. Você, como host, você só não pode sair primeiro que todos, tá bom? Para que você possa ir depois da saída de todos, fechar a sessão, tá? ok. Muito obrigado, Tamara. Eu vou passar nas outras salas para ter essa mesma ação. Qualquer coisa você me chama aqui no nosso grupo, no WhatsApp, estou à disposição. Tá bom, obrigada, Hernani. Agradeço, desejo a todos uma boa apresentação. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim, mas teu microfone tá um pouco baixinho, mas dá para ouvir sim. Eu vou ter que desconectar aqui, que o computador não está conectando na câmera, só para me entrar por outro meio aqui, só um minutinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bem, e você? Tranquilo. Então tá joia.
Bom dia a todos. Ô, Tamara, Tamara, a gente já pode começar? Oi, podemos sim. Já estou aqui com o cronômetro, com os vídeos abertos também. A gente Tá pode certo? iniciar. É, bom dia a todos, né? Vamos começar a sessão de apresentação de trabalho. Nós temos 8 minutinhos que são das apresentações dos vídeos, né? E de cada trabalho, e depois temos 8 minutinhos para debate de cada um. E no final a gente tem 22 minutos para a gente debater. Para quem quiser comentar o trabalho do outro, fazer alguma consideração. Tamara, você consegue projetar os vídeos? Sim, Tipo, consigo. A gente vai começar pelo do Pedro Jorge. isso, que é o trabalho Análise de Risco e Retorno dos Índices de Sustentabilidade e Governança do B3. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim. Vamos sim. Sim, tá tranquilo. Prazer, meu nome é Pedro Jorge da Silva Gonçalves, sou da Universidade do Estado de Minas Gerais. Outro autor é Davi Lemos Reis, também da Universidade do Estado de Minas Gerais, e o trabalho vai falar sobre a análise de desempenho de índice de sustentabilidade de governança da BT. Inicialmente, uma rápida introdução sobre o conceito de sustentabilidade e governança, que são temas bem atuais, às vezes estão passando por uma mudança de cenário, que é por imposição tanto externa do mercado, dos investidores, do governo. E travou para mim, para vocês também? Aqui também travou. É, também aqui. O áudio aqui tá mudo. Para mim também. Tá, o vídeo parece que tá travando um Isso, pouco. Desculpa, olhar a gente. visão do mercado, como o mercado você enxerga nessas mudanças, o investimento que eles estão fazendo nessas empresas que estão aderentes a essas práticas. E para isso, esse trabalho vai utilizar os índices segmentados da B3, especificamente o de sustentabilidade, governança e também os índices amplos da B3, para fazer uma comparação. E a pergunta que esse trabalho busca responder é: a performance dos índices de sustentabilidade e governança apresentam melhores desempenhos quando comparados com os índices amplos da B3 e com a taxa livre de risco utilizada no mercado? Aqui eu trago um referencial teórico de alguns estudos que foram em direção ao objetivo desse trabalho. Então, de Souza analisa o índice de CO2 e vê que não tem vantagem competitiva. Guedes analisa os índices de ESG e também vê que não possui vantagem competitiva. Costa também vai nessa mesma direção. Kuronuma, ele já avalia o índice de governança. Esse sim, igualmente nesse trabalho, ele já apresenta uma vantagem competitiva, tanto nos índices de estabilidade como nos índices amplos B3. De Souza analisa o ISE isoladamente, tá? Em questão da correlação e também levanta a hipótese de ser só um rótulo. As empresas não estão realmente preocupadas, mas sim para passar uma boa imagem para o mercado consumidor. O método de pesquisa foi utilizado como tipologia de caráter descritiva, abordagem quantitativa e método de pesquisa documental. A coleta de dados foi utilizada com secundários, principalmente da própria B3, análise dos dados do período de 1º de março de 2013 a 1º de março de 2023, utilizando 10 anos. Lembrando que essa pesquisa utilizou mês a mês. Totalizou 121 observações e o total de todos os índices foram 847.
e utilizou o valor de fechamento no primeiro dia de cada mês, fechamento de mercado. Entrando na parte dos resultados, aqui eu trouxe o retorno. Uma observação importante que vale destacar principalmente o ISE, que chama mais atenção, o ISE e o CO2, que são os índices de sustentabilidade, que analisando o período de 10 anos apresentaram um retorno muito baixo. O ISE, principalmente, 23%. O desenvolvimento 80% e o destaque foi para os índices de governança, que apresentaram melhor desempenho, 106,8% e o GCT 112,45%. Aqui eu trago um gráfico do retorno durante esse período de 10 anos e a gente pode perceber esse gráfico, principalmente o que chama a atenção é a movimentação que ocorre, a oscilação. A gente pode perceber, em meados de 2020, foi a época da pandemia, que teve uma queda brusca, e a recuperação de todos os índices teve uma forma muito parecida. Então, por mais que tenham desempenhos diferentes, mas a movimentação, a correlação entre eles são bem parecidos. Aqui eu trago o risco. O risco deles não apresentaram grandes diferenças, ao ser do ISE. O ISE apresentou uma volatilidade menor do que os outros, mas mesmo assim não foi uma discrepância muito grande. E o GCT, o GCX, o GCT, que são os índices de governança, apresentaram uma boa volatilidade, um pouquinho menor do que o índice AMP, e quando comparado com o retorno, isso se torna vantajoso, né, devido ao fato de que apresentaram melhor os retornos. Aqui eu trago um gráfico de coeficiente de correlação. Esse gráfico, essa tabela, explica muito o que eu trouxe no gráfico passado de retorno. A gente pode perceber que a maioria, quase todos, apresentam um coeficiente muito forte, muito próximo de 1, sendo índices muito correlatos e menos um inversamente proporcional, são, apresentam sentidos opostos de oscilação. Então, a gente pode perceber que o menor índice de correlação seria 0,91, que é um índice muito alto. E a gente pode perceber também que existe correlação de 0,99, como, por exemplo, o Bovespa com o ICT, o IBRX-100, com o GCT também. Então, são praticamente idênticos à movimentação que eles sofrem. Aqui eu trago o CDI acumulado no período de 10 anos também, que foi a taxa de risco de trabalho, e o CDI deu 134,46%. Só analisando esse número isoladamente, a gente já pode perceber que a taxa livre de risco do mercado já foi muito superior ao retorno encontrado da renda variável, de todos os índices que foi analisado neste trabalho, inclusive os de governança, que apresentaram um melhor desempenho. Aprofundando essa análise, a gente pode utilizar o índice Sharpe, que ele procura medir o custo de oportunidade. Então, ele leva em consideração tanto a taxa de risco quanto a volatilidade. E a gente pode perceber que todos os índices apresentaram resultado negativo, como já era de se esperar pelo CDI tão alto. Partindo para a conclusão, a gente pode considerar as vantagens competitivas de desempenho, que os índices de governança apresentaram vantagens quando comparado com os outros índices, mas mesmo assim não apresentou vantagem para a taxa de risco. E o destaque negativo vai para o índice, que apresentou péssimo desempenho durante esses 10 anos. O importante também desse trabalho, mas que ele buscou uma visão ampla, uma visão ampla do mercado, mas é importante destacar também que todos esses índices apresentam TRs, então é possível você investir diretamente neles. E o efeito de longo prazo. No gráfico, eu trouxe a possibilidade de perceber que, por mais que tenham coeficientes de correlação bem parecidos, o retorno no longo prazo é possível distanciar muito o desempenho de um do outro. E as restrições da pesquisa, que durante esses 10 anos apresentou eleições, período de pandemia, taxa de juros altos, tudo isso pode ter afetado diretamente o resultado desse trabalho. Aqui, muito obrigado.
Primeiramente, queria me desculpar pelo péssimo áudio, que ficou bem ruim. Não deu para entender direitinho, não se preocupar, não. Vamos Tá passar a palavra. tranquilo. É difícil se ver no vídeo, né? Nossa, horrível, horrível. 8 minutos ainda, tipo assim, você deixa muita coisa para trás. Gente, então vamos começar o debate, né? Falar do Pedro, né? Amara, você quer começar falando alguma coisa? Dando alguma consideração? Eu tenho algumas considerações, mas se você quiser começar, eu- Pode iniciar, depois eu faço, né? pronto. Gente, Pedro Jorge, né, é um trabalho muito bom, parabéns. Eu acredito que assim é bem relevante a temática. Eu li o trabalho também, assisti o vídeo agora, né, e ficou bem mais claro, que eu confesso que quando eu vi a questão de pesquisa me deixou um pouco confusa. Eu acho que pode reformular para deixar mais claro assim o objetivo do trabalho. Mas alguns pontos que eu coloquei aqui foi primeiro na introdução eu senti falta de algumas partes, alguns parágrafos sem referência, né, sem fonte. É bom na introdução a gente deixar assim bem mais com fonte, né, para o leitor, o revisor for ler e perceber, tá, mas quem foi que disse isso? Onde é que está isso na literatura? Então, colocar as fontes, que eu acredito que seja um ponto fácil, né? Não saiu da cabeça assim, não pode ter saído. Outra questão aqui. Ah, sobre a contribuição do trabalho, é claro, assim, para quem for ler o trabalho todo, chegar até a conclusão, mas é bom deixar também mais explícito, né? Qual é a lacuna que o trabalho tá preenchendo, por exemplo, o uso de vários índices. Isso é claro para quem vai até o final ler, mas é bom deixar na introdução já mais explícito, assim, para vender o peixe, né? Sobre a lacuna e a justificativa do trabalho. E na metodologia também eu coloquei lá que tá bacana, mas seria interessante deixar mais visual, porque é de praxe, né? A gente pegar trabalho quantitativo e ter aquele quadrinho que fala das variáveis, fala assim, deixa mais visual, um quadrinho, um resumo na metodologia também seria interessante. E no mais é isso, eu gostei. É realmente só esse quadrinho, colocar mais explícito a contribuição e a lacuna que o trabalho está preenchendo. Obrigado, viu? Eu achei o trabalho muito interessante, né? E aborda um tema que é muito atual, na questão dos índices, né? Com os índices, a gente consegue ter noção do que está acontecendo. Às vezes a gente vê números e é difícil a gente comparar, por exemplo, de um para o outro, de um período com o outro. Com o índice, a gente já tem esse parâmetro dessa comparação, né? E eu coloquei algumas considerações. O trabalho não é nada assim para criticar, são sugestões para melhorias mesmo, né? Aqui, né, no início, na introdução, vocês falam que o trabalho busca ampliar a análise, acrescentando novos índices, né, comparando os diversos segmentos. Então, aí eu trouxe que vocês identificaram como lacuna que não são abrangidas essas comparações dos índices nos trabalhos que já existem, né? Mas eu gostaria de questionar para vocês, né, por que é importante analisar a performance dos índices de sustentabilidade e governança, apresentando os melhores desempenhos, quando comparado aos índices amplos da B3? Tipo assim, por que é importante trazer esses novos índices para análise? Você repete para mim, por favor, a pergunta, eu não escutei direito. Por que vocês consideram que é importante trazer esses novos índices assim, para comparação, no caso assim? Que vocês falaram que os outros trabalhos não analisam, né? Não fazem essa comparação. Por que vocês acham importante analisar? Olha, eu acho que é uma forma de benchmark de comparação de investimento mesmo. Eu acho que quanto mais ativos você compara dentro de uma mesma classe, mais referências você tem. Então, analisando, né, como eu segmentei em áreas, por exemplo, governança e sustentabilidade, eu acho que trazer mais índices dentro desse segmento te dá uma referência melhor para ver o retorno, para ver
até como um próprio investimento em si, não, além de analisar a área ESG e governança, analisar como uma opção de investimento, como, né, por exemplo, diretamente nos ETFs. Entendi. Eu só achei que ficou faltando explicar, trazer essa explicação no texto, né? Que aí vocês trazem, vamos comparar, mas aí eu achei que ficou faltando para embasar a justificativa de vocês, né? Você explicou direitinho, mas aí eu só acho que convém acrescentar na introdução de vocês essa justificativa. Não, perfeito. A questão do SG, né, a gente trazer no trabalho de vocês, eu achei muito interessante, que até há 15 dias atrás, num debate, né, a gente estava trabalhando, o professor falou, né, a questão do SG, que é uma questão que é tão importante, né, que daqui a um tempo pode ser que não seja assim, um objeto de estudo, porque é uma coisa que vai ter que estar no DNA das organizações, né? E é um tema assim, muito atual, né? Eu achei muito interessante e eu acho que trouxe uma riqueza mesmo assim, do trabalho de vocês tá abordando isso. Obrigado. Deixa eu só pegar essa consideração. Posso fazer um comentário? Como é que tá a ordem da inscrição aí? Pode ser, se for rápido, depois no final a gente vai. A gente vai apresentar todos, eu não entendi, a gente vai apresentar todos e depois comentar, ou a gente vai trabalho por trabalho, cada um comentando? A gente vai comentando cada um, mas no final a gente tem um prazo para comentários gerais, assim. Pode falar. Tá, bom, Pedro, eu só queria fazer algumas contribuições porque eu já fiz um trabalho parecido nesse sentido. O primeiro no referencial teórico, trazer ali o estudo seminal, por exemplo, do Markowitz, né? Porque você está trabalhando com um portfólio. Então, você tem que deixar claro que a importância dessa comparação serve para o investidor, né? E a teoria financeira trata disso, de que o investidor, ele quer constituir um portfólio com a melhor relação risco e retorno. Por isso é importante estudar a correlação entre os índices. Então, deixar isso claro na teoria, porque aí sim você vai ter uma contribuição teórica, né? Do jeito que você apresentou, parece que a contribuição é só uma contribuição prática, né? Do ponto de vista de mercado, mas não. Eu sei que o trabalho tem uma contribuição teórica. Faltou talvez uma hipótese bem especificada e qualificada. Eu achei o texto muito longo, né? Não sei se é talvez um pouco de vício de leitura em finanças, mas assim dá para reduzir bastante o texto e tentar trazer alguns estudos de 2020 para cá, entendeu? Que comparam os índices e mostram esses resultados, por exemplo, que em outros países, outros mercados, você agregar um índice de sustentabilidade melhora o portfólio de ativos, tá? E um outro detalhe, só que pelos estudos que eu estou vendo nessa linha, talvez o importante não seja apenas comparar índice de governança com sustentabilidade, porque às vezes são perfis de empresas diferentes, mas pensar em que fatores estão influenciando a covariância do índice, entendeu? Porque assim, às vezes o índice de sustentabilidade tem um retorno melhor que o de governança em um determinado período, mas esse índice é composto por empresas, vou dar um exemplo, tá? Mais sólidas e ajuda durante períodos de crise, durante períodos de instabilidade no cenário macroeconômico. Então, ele te ajuda a reduzir risco, entendeu? Então, depende do contexto, depende do mercado, depende do perfil do investidor, para investidor que às vezes é mais averso ao risco. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que você poderia ir, entendeu? Uhum. Não, perfeito. Muito Uma, obrigado. uma outra consideração que eu coloquei, né, é que vocês utilizam períodos que possuem eventos relevantes, né? E, de certa forma, pode trazer um viés na amostra, né? Que vocês utilizaram um período de 10 anos, com 121 observações de cada índice e 847 totais, né? Para poder reduzir a anomalias, né? Eu só queria perguntar, né, se vocês utilizaram algum parâmetro para controlar possíveis efeitos, né, desses eventos relevantes, ou se não, né, o que que poderia, talvez vocês pensarem, né, o que que poderia estar colocando, só para não estar trazendo viés, assim, na análise de vocês. Aham.
realmente. Eu posso dar também uma sugestão para o Pedro? Ou vai ficar? Pode ser. Bom dia, todo mundo. Pedro, parabéns pelo seu trabalho. E até vou pegar o gancho do que a professora Isabel falou agora. E é uma sugestão, seria justamente, eu estou falando que eu também estou fazendo um trabalho nessa área. Você fez a análise dos 10 anos, né? Talvez para você tentar ver se teve algum viés em função dos períodos eleitorais, da Covid, ou até da guerra também, da Ucrânia, você fazer seria uma análise paralela, talvez um estudo futuro, né? Uma análise paralela desses períodos específicos para comparar com os 10 anos, para ver se você vê pontos de interferência ali, de algum desvio, né? Talvez é uma forma de você ver se tem relação, se teve alguma relação, algum impacto desses eventos no comportamento, né? Do Aham. retorno, né? Das ações. E uma sugestão também é só na metodologia, você colocou lá as fórmulas, a gente vê muito, tá, já está assim, careca de trabalhar com as fórmulas, mas eu acho que é sempre bacana para o leitor, você colocou lá, a fórmula está no livro tal, na página tal. Colocar a fórmula lá no trabalho mesmo. Isso só para. Isso é para preguiça do leitor, que chama, sabe? A gente, para em vez de ir lá no trabalho para ver. Às vezes a gente tira uma fórmula que a gente às vezes não lembra, né? Que são trocentos milhões de fórmulas em finanças, mas é só deixar Aham. lá, uma coisa assim, uma linha só com a fórmula, eu acho que isso Aham. deixa a leitura já mais fluida nesse sentido, sabe? Só para a gente ficar lembrando, a fórmula disso é disso. Só isso, né? Uma sugestão Aham. também. E no mais, Não, tá? perfeito. Pelo trabalho. Não, muito obrigado aqui. Nada. Obrigada, professora. E só uma outra coisa que eu anotei aqui foi também a questão de aprofundar os resultados, a discussão dos resultados, né? Eu senti um pouquinho de falta. Vocês apresentaram, mas aí falta discutir um pouquinho mais. Acho que dá para explorar bem mais, né, os resultados de vocês, aí dá fazer um enriquecimento mais para o trabalho. Mas no mais, achei o trabalho muito interessante mesmo. Eu queria parabenizar os autores, e foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Pois então, obrigada, Pedro. Vamos aqui para o próximo. O próximo trabalho é como o mercado de IPO e fallouts age com o comportamento da macroeconomia, evidência do Bem, mercado vou brasileiro. apresentar o artigo Como o mercado de IPOs e follow-ons reage ao comportamento da macroeconomia. Evidências do mercado brasileiro. Eu sou o Marcelo, graduando no FMG, e meu professor orientador é o professor Wagner, doutor no FMG. Para servir de motivação e melhor entendimento do objetivo do trabalho, eu trouxe na introdução a relevância econômica do Brasil frente ao mundo. No ano de 2021, nós apresentamos um PIB de 1,6 trilhões de dólares. Quando a gente pensa em nível mundial, nós temos o 13º maior PIB e na América Latina nós somos o primeiro colocado. Quando a gente compara com a segunda posição, que é ocupada pela Argentina, eles apresentaram para o mesmo ano um PIB de 491 bilhões de dólares. Isso significa que nós estamos à frente da segunda colocada, apresentando um PIB cerca de 3 vezes maior. Além disso, nós somos o quinto maior exportador agrícola mundial. E toda essa relevância econômica implica que existem diversos investidores ao redor do mundo que buscam o Brasil como uma alternativa de investimentos, seja para investir em títulos de dívida ou para investir no mercado de ações, como, por exemplo, em IPOs e follow-ons. Além disso, próprias empresas nacionais que vão realizar o processo de IPO podem utilizar desse trabalho para entender ou estimar a quantia de recursos que eles vão arrecadar nesses processos de acordo com o cenário macroeconômico existente. Sendo assim, o objetivo do trabalho consiste em entender como variáveis macroeconômicas afetam os IPOs e follow-ons. Para isso, foram selecionadas 6 variáveis macroeconômicas, que são elas: o câmbio, representado pelo dólar, o IGPM, que serve como proxy da inflação, o CDI, que atua como proxy da taxa de juros, o PIN, que significa Pesquisa Industrial Mensal, que é um dado fornecido pelo IBGE, e ele atua como proxy da atividade econômica, o retorno do Ibovespa e o coeficiente de variação do Ibovespa.
E o objetivo, então, é entender como essas variáveis impactam o número de IPOs e follow-ons, a quantia financeira de recursos arrecadados nesses processos e a média desses recursos arrecadados nos IPOs e follow-ons. Vocês podem observar que há alguns símbolos na imagem, há umas estrelinhas e um globo, e elas representam a contribuição que o meu trabalho dá para a literatura. Onde há uma estrelinha é uma contribuição a nível nacional e onde há o globozinho é uma contribuição a nível mundial. Aqui no caso do globo ao lado do follow-ons, foi porque não foram encontrados trabalhos que estudassem a relação da macroeconomia com os processos de follow-on. Em relação à metodologia, o primeiro passo consiste em realizar uma análise de estacionalidade. É essa análise que permite com que seja possível realizar inferências estatísticas sobre os resultados encontrados. Em seguida, é realizada a modelagem VAR, que tem o objetivo de determinar as defasagens adequadas dos modelos. Posteriormente, tem a função de resposta ao impulso. Eu irei explicar ela mais à frente através de um exemplo, e ela é uma contribuição para a literatura a nível mundial. E há também a decomposição da variância do erro de previsão, que eu também irei explicar através de um exemplo, e ela é uma contribuição para a literatura a nível nacional. Por fim, foi realizado o teste de causalidade grande, que tem o objetivo de indicar ao pesquisador quais variáveis independentes devem ser incluídas no modelo, pois elas são significantes e melhoram a capacidade preditiva do modelo. A modelagem escolhida para esse trabalho foi a VAR, e na parte de cima eu apresento a estrutura geral desse modelo. O termo XT representa o vetor com as séries temporais a serem estudadas. O termo φ0 é um vetor de termos constantes. Dentro do somatório, o termo φi é uma matriz com os coeficientes que mostram as relações entre as variáveis e suas defasagens. O εt é um vetor do tipo ruído branco. Já o termo xt-i representa também vetor com as séries temporais estudadas, porém com defasagens. Logo abaixo, eu apresento o modelo VAR do número de IPOs. Foi escolhido esse modelo, pois ele será utilizado como exemplo nessa apresentação. E em cima do somatório, vocês podem observar que há um número 3, e esse número foi colocado, pois os resultados dos testes indicaram que a melhor adequação para essa modelagem do número de IPOs seria com 3 defasagens. Além disso, não foi colocado o termo φ0, pois os resultados indicaram que a inclusão de uma constante não era estatisticamente significativa. Nesse slide, eu apresento os resultados do trabalho de forma condensada. Analisando-se a parte de cima, foi colocada ao centro a variável dependente que sofre algum tipo de influência das variáveis independentes selecionadas. Então, analisando da esquerda para a direita, a variável independente IGPM, proxy da inflação, atuou no curto prazo de maneira positiva no volume financeiro arrecadado nos IPOs, no volume financeiro arrecadado nos IPOs e follow-ons e na média de recursos arrecadados nos IPOs. Da direita para a esquerda, o retorno do Ibovespa atuou no médio prazo de forma positiva para as três variáveis citadas. Já analisando-se a parte de baixo, foi identificado que a volatilidade do Ibovespa atuou no longo prazo de forma positiva no número de IPOs. A figura em questão representa a função de resposta ao impulso do número de IPOs frente a um choque na volatilidade do Ibovespa. O impacto se torna significativo no momento em que o intervalo de confiança não abrange o zero. Isso ocorre do 8º mês até o 27º mês. E esse resultado contradiz uma das hipóteses formuladas que pressupunha que a volatilidade gera efeitos negativos no número de IPOs. Assim, entende-se que momentos de alta volatilidade do Bovespa estimulam empresas a dar início ao processo de IPO, considerando que esse é um processo lento, que os resultados indicaram justamente um efeito a longo prazo. A tabela em questão representa a decomposição da variância do erro de previsão, o que significa dizer que ela indica qual percentual explicativo cada variável tem na variância do número de IPOs. É possível observar
que da coluna do dólar até o PIN, todas apresentam mais ou menos o mesmo percentual explicativo, enquanto que na última coluna, a volatilidade do Ibovespa apresenta um aumento constante do percentual explicativo. Essa análise, unida à análise feita anteriormente das funções de resposta ao impulso, sugerem que a volatilidade do Ibovespa é a única variável que apresenta significância no longo prazo em explicar a ocorrência de IPOs. Gostaria de agradecer a atenção e a oportunidade e segue nesse slide as principais referências bibliográficas utilizadas. Tamara, você gostaria de fazer alguma consideração? Oi, sim, parabéns, Marcelo. Você é graduando de que curso? É de controladoria e finanças. Tá em qual semestre? Eu tô no sétimo período. Ai, que legal, muito bom o trabalho, muito bom mesmo. Obrigado. Parabéns, viu? É, poucas considerações aqui que eu anotei, principalmente, na verdade, a mesma coisa lá, né, do que eu falei para o Pedro sobre um quadrinho, um resumo de variáveis seria interessante na metodologia para deixar mais visível, assim, as tuas variáveis, tuas fontes, o que é que tu vai utilizar, né? Tem GPM, PIB, várias bem legais, assim, é só mesmo para deixar mais visível para o leitor. E aí, na conclusão, volta à questão de pesquisa. O teu trabalho respondeu à tua questão de pesquisa, reflete sobre isso, se atingiu os objetivos e deixa assim mais textual mesmo, se foi respondida a questão de pesquisa, como é que está contribuindo, e também as tuas limitações, né? Porque aí teve alguns resultados que não foi realmente esperado. Mas esses resultados também são importantes deixar, nem tudo é o que a gente espera, mas aí coloca tuas limitações, talvez teus dados, talvez se usasse outro indicador, outro índice, fosse diferente, fosse influenciar, e aí com as limitações, vão ser colocadas as sugestões de pesquisa futuras, né? Então, isso também está dentro da conclusão, e aí é importante colocar justamente para quando uma pessoa for ler seu trabalho, ter outros insights e continuar o teu trabalho de outra forma, contribuindo de outra forma. No mais, é só deixar mais claro mesmo essa contribuição no meu ponto de vista. E tá muito bom o trabalho, é bem interessante assim usar variáveis macroeconômicas para entender assim o mercado acionário, o mercado de capitais do país. É bem interessante, parabéns. Obrigado. Eu também achei bem interessante o trabalho, né? Vocês estão no caminho certo. Eu fiz algumas também considerações, né? Só como sugestões aqui também. É, quando vocês trazem o objetivo, né, do trabalho, vocês colocam que o objetivo é entender as causalidades existentes entre as variáveis independentes e dependentes e avaliar as respostas, né? Só que aí eu acho que é interessante vocês mencionarem quais são essas variáveis, né? Que aí, quando a pessoa lê, né, se ela não leu a introdução lá no início, né, não leu pelo menos um pouco do trabalho, fica meio aéreo, né? Quais que são as variáveis que vocês estão trabalhando aqui? Eu acho que é interessante vocês já mencionarem aqui no objetivo. Entender a causalidade existente entre X em relação a Y, por exemplo, né? Mas não colocar só variáveis dependentes e independentes, no caso aqui. Um outro aspecto que eu levantei aqui, né, foi que vocês colocaram que antes não foi utilizada, que o trabalho, né, vai ampliar a discussão e contribuir para a literatura ao adotar métricas e metodologias que antes não foram utilizadas para analisar essa relação no país. A questão do ineditismo é muito apelativa, né, que pode ser que existam trabalhos,
mas que não tenham sido publicados ou tenham sido publicados em outras bases que vocês não acessaram, né? Então, eu acho que é muito relativo. Eu sugiro um pouco suavizar essa fala, né? Falar que, por exemplo, a literatura que vocês analisaram não foram encontrados trabalhos que utilizem, mas falar que nunca foram utilizados, eu acho que fica um pouco, é um pouco relativo, né? Pode ser que tenha, mas vocês não tiveram acesso a esses trabalhos. Entendi, É, ok. aí também depois, vocês colocaram depois que é válido salientar que esse trabalho é interessante para os stakeholders, né, de diversos países, né? Eu acho também necessário, né, também suavizar aqui, né, sugiro trabalhar como, por exemplo, falar, o trabalho ele contribui para os stakeholders por tal motivo, né, mas não falar que ele é só um jeito de mudar a forma que vocês escreveram nessa parte aqui. E também, né, nesse mesmo trecho, vocês falam que vocês vão analisar, né, o Brasil ele tem a 13º maior PIB, né? Vocês trazem a relevância da economia do país, né, em relação ao nível mundial, né? Aí eu trago um questionamento. Essas posições do Brasil, se analisarmos assim, de forma global, né, realmente elas são tão impactantes? A gente aqui que está aqui no Brasil, a gente olha, nossa, a gente está uma boa posição. Mas e lá fora? Qual que é a visão dos outros países em relação essas nossas posições aqui do Brasil? Eu acho que talvez é só mudar a forma aqui de escrita, né? Aí só para poder um, trazer de uma forma mais, vamos dizer, mais clara, assim, né? Nesse trecho. Um outro aspecto que eu levantei, vocês utilizaram o CDI como referencial da taxa de juros, né? Eu queria questionar vocês, por que vocês utilizaram o CDI e não outras taxas, como, por exemplo, a Selic, as outras coisas assim? É utilizado a CDI porque a CDI ela deriva da Selic, ela é mais utilizada no mercado porque ela é que é a taxa realmente utilizada. A Selic ela fica fixada ali. Então, se, por exemplo, eu pego a Selic, eu vou ter uma série de dados que vai estar travada na taxa que foi determinada pelo Banco Central. Então, vai estar lá, por exemplo, 13,65 fixo. Já o CDI, ele sempre atua um pouquinho abaixo da taxa Selic e é ele que varia e que o mercado utiliza como referência para as negociações. Então, ela faz mais sentido para ela acompanhar o que o mercado realmente está utilizando. E eu acho que seria interessante vocês trazerem essa justificativa, né? Por que vocês estão utilizando o CDI, explicar, né, do jeito que você falou, né, por que vocês entregaram ela. Um Aham. outro, um outro aspecto que eu levantei aqui foi na discussão dos resultados, né? Vocês, eu senti um pouco de falta de um pouco de discussão, né? Que vocês apresentam resultados também, mas falta aprofundar mais nesses resultados, né? O que vocês podem extrair deles, né? Vocês apresentaram, né, os seus resultados, mas qual que é o impacto, né? O que pode ser extraído dessas informações? Vocês disseram, né, que o estudo é interessante para os stakeholders, né, mas se eles pegarem essa parte dos resultados, né, o que eles vão conseguir sair? Muitas vezes eles não têm o conhecimento assim que vocês têm para poder analisar. Então, acho que a discussão ela traz o resultado com uma linguagem um pouco mais clara, para que os outros pessoas consigam pegar e aproveitar essas informações. Mas no mais foram só essas as considerações que eu levantei mesmo. São, vamos dizer, não é uma crítica, mas assim, são sugestões, né, para que vocês possam estar melhorando. Mas é isso, parabéns pelo trabalho. Claro. Muito obrigado, Isabel. É. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu gostaria. Eu, Pode eu falar. depois. Não Pode pode. falar, Letícia. Pode primeiro? Bom, Marcelo, parabéns pelo trabalho, assim, o nível de graduação já está bem avançado. Eu queria fazer algumas contribuições, primeiro em relação à apresentação dos resultados, né? Por exemplo, na sua tabela 8 você sintetizou muito os resultados da causalidade ali, você só descreveu qual variável tinha uma causalidade, mas acho que é importante para pensar numa publicação, colocar realmente o valor, o valor do p-value ali, né, do coeficiente,
e a significância, porque é, o valor vai influenciar a importância do tema, tanto em termo relativo quanto absoluto. Porque, assim, existem diversas variáveis que vão influenciar um IPO e um follow-on, mas a questão é o que importa e em qual momento, certo? Parece meio óbvio do ponto de vista de finanças que o CDI vai estar correlacionado com o IPO, né? Vamos pensar assim, o custo do crédito. Quanto mais alto o custo do crédito no mercado, as empresas vão tentar preferir pela entrada, pela emissão de novas ações, né? No follow-on, no caso. Então, assim, mas se você parar para pensar no Brasil, nos últimos anos, num período que a taxa de juros estava muito baixa, foi um dos períodos que mais teve IPOs na Bolsa. Então, aí que está o contrassenso. Depende do contexto e não depende apenas de uma variável. Vamos pegar num período pré-crise, taxa de juros ali a 2, 3% e um volume gigante de IPO de follow-on. Mas por quê? Porque a condição financeira do país como um todo estava bem, certo? Então, tem uma outra variável que influencia muito esse processo, que é a perspectiva de estabilidade do cenário macroeconômico. Entende? As empresas entram no mercado quando elas olham para o futuro e falam, não, daqui para frente tende a ser estável, tende a ter um bom cenário. Então, talvez não seja exatamente essa variável daquele mesmo período que vai influenciar o IPO e o follow-on. E uma coisa que eu vejo em estudos nessa linha é, às vezes, assim, comparar, entendeu? Você usou diversas variáveis dependentes, né? Então, às vezes, pegar uma ali, por exemplo, ou IPO ou follow-on, comparar com diferentes variáveis macroeconômicas, entendeu? Volatilidade do câmbio, o spread bancário talvez seja mais importante do que o CDI, porque às vezes o CDI está baixo, mas o risco do país está alto, e aí o spread bancário ali também está alto, ou seja, o custo do crédito continua alto, dependente do CDI, entendeu? Então, porque a taxa de juros também é uma função do risco. Então, pensar só na Selic ou no CDI pode não representar esse custo do capital de terceiros, entendeu? Então, esse era um ponto. E eu vejo assim, quando você usa inflação e CDI, acaba tendo uma correlação entre elas. Não sei até que ponto tem alguma vantagem você ter uma hipótese com inflação, entendeu? Sendo que é difícil tu explicar se o resultado for oposto, né? É, acho que no mais é isso. Depois, se tiver mais tempo, eu comento outras coisas do trabalho. Tá, joia. Obrigado, Wagner. Marcelo, tudo bom? Parabéns pelo trabalho também, tá bem, né, ainda mais no de graduação, tá muito bem feito. Tem futuro, se você quiser seguir na carreira acadêmica. Obrigado. É, eu queria só fazer uns comentários e uma pergunta. Bom, os comentários é só uma questão, assim, coisas, aí é coisa de, mais se você quiser depois submeter o trabalho para uma publicação, é que no seu texto você apresentou a tabela 2 antes da um. Não sei se é só a numeração, mas aparece primeiro a tabela 2 no texto e depois a tabela um aparece embaixo. Então é só uma questão de ordem mesmo numérica, sabe, das tabelas, é só mudar o número. Eu senti falta de você caracterizar na metodologia a sua amostra, falar quais são as empresas que você pegou, de quais setores, se você teve alguma exclusão, por exemplo, excluiu empresas do setor financeiro, que às vezes a gente, nesse tipo de análise, às vezes a gente tira porque tem uma regulação diferente, né? Então, só fazer mesmo a caracterização dela, às vezes duas, três linhas você consegue fazer isso, sabe? Para entender qual que é a sua amostra. E uma outra, em relação só à formatação do texto, também é a questão das figuras, é, a figuras A2 e A3, A4 e A5 e A6 e A7 são pares de figuras que estão com exatamente o mesmo título. Então, só para você diferenciar, por exemplo, na hora que você colocar lá no título, você coloca lá, explicando os choques da inflação ou no retorno de Bovespa. Só para a gente, porque ficar figuras diferentes com o mesmo título fica incoerente, né? Então, só essa é uma sugestão. Eu não sei, o professor Davi quer fazer algum comentário aqui? Ah, tá, é porque eu estou vendo no chat aqui. Ah, tá. Depois eu olho daqui a pouquinho, assim, só para eu acabar de não perder o raciocínio aqui com o Marcelo. Bom, e sugestão. Uma pergunta que eu faço para você, é por que que você escolheu o período de 2004 a 2022 para fazer suas análises? Se não me engano, na época que eu peguei a base de dados fornecida, ela parte dessa data de 2004.
Tá? Por que eu estou perguntando isso? Porque é um período muito extenso e em finanças, assim, ontem já é um passado distante, praticamente, né? Porque o que eu quero dizer com isso? É que já aconteceram tantas mudanças no quadro macroeconômico brasileiro, né, de 2004 a 2022, que acho que ficou assim, ficou muito, você tem muita informação para trabalhar, né, num período tão grande, para condensar tantos resultados. Então, talvez fosse melhor pegar, não sei, às vezes os últimos 5 anos, ou mesmo os 10 anos, porque períodos muito grandes, né, a tendência, vamos falar assim, qualquer estatística funciona, né, quanto maior o seu período de amostra, né, então você pode, às vezes, estar vamos dizer assim, não que é intencional, assim, pode ter alguns resultados importantes, às vezes que estão sendo mascarados pelo período muito longo, né? E você condensar tudo numa análise só. Então, talvez valesse a pena ou pegar esse período todo e particionar, sei lá, fazer análise a cada 5 anos e tentar comparar elas, seria bacana, ou então pegar os últimos 5, 10 anos e fazer uma análise com um período mais curto, né? É, e um comentário que eu estou terminando aqui, Tamara. O último comentário que eu gostaria de fazer é que no seu resultado, você colocou lá na página 10, no item, eu até anotei aqui, 4.2.1, você falou que o fato de se rejeitar a hipótese 5 pressupõe que a volatilidade que a volatilidade gera efeitos negativos, né, no número de IPOs, não implica não quer dizer, aí você fala então que nos momentos de alta volatilidade estimula empresas a darem início ao processo de IPO, considerando que isso é um processo lento, os resultados indicaram justamente o efeito de longo prazo. Eu acho que você não, assim, é complicado você fazer essa inferência, apesar do seu resultado ter mostrado isso, porque, como até o Wagner falou, tem outras variáveis no mercado que você precisa analisar para fazer uma inferência dessa, né? Inclusive, no seu trabalho na página 15, você falou, além disso, no teste de causalidade grande, confirmou que a volatilidade não apresentou resultado significante sobre as variáveis do IPO. Então, é como se estivesse contradizendo o que você falou anteriormente. E, realmente, a volatilidade, ela pode, não é só por causa desse resultado que você pode afirmar, que eu falo assim, necessariamente, né? Pode ser que sim, mas não necessariamente ela vai estimular o IPO. Às vezes ela pode, ao contrário, pode retrair essa iniciativa, porque tem outras questões, igual o Wagner falou, pode ser, na verdade, quando a pessoa faz o IPO, né, ela olha a visão de mercado de médio e longo prazo, né, além do comportamento do mercado pontual, né? Desculpa, tem uma sinfonia canina aqui. Mas então é só para você ter cuidado nessas afirmações, porque elas não são independentes de outras variáveis, né? É só isso. No mais, tá bacana o seu trabalho, eu gostei bastante. Parabéns. Tá, joia. Muito obrigado, viu, Letícia? Nada. Então, vamos passar para o próximo trabalho? Eu não estou ouvindo. Aqui tá mudo também o vídeo. No corte dos Gente, começar de novo. Olá, eu sou o Wagner, vou apresentar o trabalho titulado Payout, Crises e Desempenho de Mercado, Evidências dos BRICS. Este estudo ele é uma pesquisa na área de finanças corporativas na linha de política de pagamento ou distribuição de lucros. Um problema teórico recente demonstrado na literatura é que as empresas elas são relutantes no corte dos dividendos, na redução dos dividendos para manter a sua base de acionista, mesmo nos períodos de crise econômica, como é o caso recente da crise mundial do subprime no contexto americano e a crise da Covid-19, né, em 2020, 2021 e 2022. Então, a efetividade dessa estratégia, né, sobre o desempenho de mercado
é uma questão em aberto. O objetivo da pesquisa é investigar o efeito moderador das crises econômicas na relação entre payout e desempenho de mercado das empresas listadas no bloco do BRICS, que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No framework teórico do trabalho, a gente parte dos estudos da relevância da política de pagamento, com o artigo seminal de Lindner, e do trabalho sobre a sinalização dos dividendos de Miller e Rock. Esses estudos mostram que as empresas elas estabelecem uma meta de pagamento e a persistem a qualquer custo, e que os dividendos eles reduzem a simetria no mercado de capitais, certo? Como uma forma então de compensar o risco do investidor. No contexto dos BRICS, os estudos mais recentes mostram que existe um padrão de suavização dos dividendos, certo? Para compensar esse risco. Isso quer dizer, então, que os gestores, eles tentam manter a sua política de pagamento com uma certa constância. Se for preciso, eles reduzem investimentos ou se alavancam, mas eles mantêm o pagamento aos investidores. O grande problema está em períodos que existe uma certa turbulência, né, que existem choques externos que acabam afetando, então, a estrutura de capitais das empresas. As crises elas acabam distorcendo a política de pagamento, então, a gente quer saber como elas afetam a relação entre a política de pagamento e o desempenho de mercado. Essa é a primeira hipótese do estudo. Há um efeito moderador das crises econômicas na relação entre payout e desempenho de mercado. A metodologia do estudo, então, a população é o bloco do BRICS. A amostra é composta por 2.741 empresas no período entre 2000 e 2021, somando cerca de 25 mil observações. No protocolo de amostragem, foram excluídas empresas, então, com dados ausentes para as variáveis de estudo, remoção de períodos em que não houve payout, empresas com patrimônio líquido negativo e o Q de Tobin negativo. A base de dados é a Refinitiv para variáveis financeiras e a OCDE para variável de controle do PIB. No tratamento das variáveis, então, as variáveis independentes elas foram defasadas em um período e foi corrigido a autocorrelação dos modelos de regressão. Na análise de dados foi utilizada a regressão do método OLS e a moderação testada pelo teste do Q-quadrado. Então, nas variáveis então, dependentes, para avaliar o desempenho de mercado foi utilizado o preço sobre lucro, o market to book e o Q de Tobin. Nas variáveis independentes, então, nós temos o payout, que nesse estudo é a soma dos dividendos das recompras de ações, as crises econômicas do subprime da Covid-19, mensuradas por uma variável dummy, e nas variáveis de controle, então, de investimento, alavancagem e PIB per capita. Na análise de dados, então, o primeiro painel mostra, então, a relação das variáveis com o preço sobre o lucro. Foi constatado, então, que o payout ele exerce um efeito negativo e significativo sobre o preço sobre o lucro. Na crise da Covid-19, né, ele exerceu. E também que há um efeito moderador negativo, então, do payout, né, e da crise sobre o preço sobre lucro. E essa moderação foi estatisticamente significativa. O segundo modelo, no painel B, foi constatado, então, que sobre o market to book há um efeito moderador positivo do payout e da crise sobre o desempenho de mercado, e da mesma forma, um efeito positivo e significativo da crise da Covid-19. Ambas as moderações foram significativas. No terceiro modelo, então, nós constatamos então, um efeito positivo também do payout em ambos os períodos de crise, mais um efeito moderador positivo somente no contexto da Covid-19. Na nossa discussão, a gente destaca que esse efeito moderador negativo, né, no payout da crise da Covid sobre o PL, ele acaba corroborando, então, com a existência de choques de liquidez nos BRICS no período de crise, certo? E o efeito moderador positivo
na relação entre payout e ambas as crises sobre o market to book indica uma preferência pelas empresas de alta qualidade, né? Ou seja, durante a crise, os investidores eles acabam migrando para as empresas que pagam mais dividendo por serem mais sólidas. Dessa forma, então, aceita-se a hipótese do estudo em que há um efeito moderador das crises na relação entre o payout e o desempenho de mercado. Nossa conclusão, a gente então destaca que o payout ele atua como um mecanismo de sinalização do desempenho de mercado no contexto dos BRICS, né? E que, em tempos de crise, né, ele demonstra uma redução do preço sobre o lucro futuro, ao menos no curto prazo, no período de um ano, mas um aumento da expectativa de crescimento do desempenho ao longo do tempo, como medido pelo market to book. Então, entende-se que existe uma oportunidade de investimento na crise para as empresas pagadoras de dividendos. Os efeitos da crise de 2007 e 2008 foram insignificantes para explicar o desempenho médio das empresas nos BRICS, diferente da Covid-19 em 2021. Do ponto de vista teórico, essa relutância, então, entre cortar e reduzir dividendos durante as crises e manter o payout em patamares estáveis pode ampliar a base de acionários das empresas pagadoras de dividendos. Portanto, então, há indícios de que a sinalização pode ser eficaz para a melhoria do desempenho de mercado das empresas. É isso, gente. Muito obrigado. Aguardamos as discussões. Tamara, você quer comentar? Oi, oi, gente, parabéns, Wagner. Teu trabalho tá com 9 páginas, né? E um trabalho assim super relevante. Eu fiquei, como assim, um trabalho de 9 páginas? Mas parabéns, com muita qualidade. Assim, é bom que tenha 9 páginas, que aí dá para já colocar vários ajustes, várias coisas novas. Primeiro, é pouca coisa que eu coloquei aqui, mas principalmente no final fala muito de sinalização. Existe a teoria da sinalização, né? Então, talvez seja muito interessante trazer essa teoria da sinalização, não necessariamente abrir um tópico no referencial teórico, mas na introdução e no referencial, um parágrafo, 2 parágrafos, para teoricamente já deixar essa teoria aí para ter uma contribuição, tem essa contribuição teórica, você traz na conclusão, mas é importante embasar a teoria antes, né? Então, não trazer uma coisa nova na conclusão que não tenha sido dita antes. É, e a questão de pesquisa também, eu senti falta da questão de pesquisa. Na introdução tem os objetivos, o trabalho está muito bem escrito, mas também é bom colocar o problema de pesquisa lá bem explícito. E na conclusão, deixar, eu acredito que os resultados, eles podem ser mais discutidos, né? Então, a partir do momento que se desbruçar em cima desses resultados que seu trabalho teve, vai ter muito mais contribuição e relevância. E aí é isso, discutir mais esses resultados e colocar textualmente a contribuição do trabalho, tá? Tá muito bom, parabéns. E acredito que seja isso. A Isabel pode falar mais alguma coisa. Então, achei o trabalho muito interessante, muito bom mesmo, né? Tratar a questão desses períodos de crises. É importante que vira e mexe a gente sempre está vivendo isso, né? Então, a gente saber, estudar, conhecer, né, já deixa até as empresas preparadas, as pessoas, no caso aqui, o investidor, né, para poder estar lidando com essas situações. Eu trouxe aqui algumas considerações que vocês trazem aqui na introdução. Quais resultados indicam interesse na sinalização de países em período de crise? Mas a efetividade dessa estratégia de manter a base acionária em período de turbulência é uma questão em aberto. Eu acho que com a base que vocês trouxeram antes, né, acho que no início da introdução, ela fica um pouco, deixa meio assim, vamos dizer, está um pouco vago para falar que é uma questão em aberto.
Eu acho que precisa buscar mais na literatura, né, se há trabalhos que tratam sobre o assunto, para trazer um maior embasamento teórico para depois vocês afirmar que é uma questão em aberto. Outra questão aqui que eu coloquei, né, foi a questão que vocês utilizam, e acaba sendo, vocês não deixam claro, mas acaba sendo o objetivo de vocês, né? Investigar o efeito moderador da crise econômica em relação ao Fayot. Eu falo que tem, vocês querem analisar o efeito, né? É até tratado já na questão ontem na sessão Sapiens, né? Mas também eu já tinha notado essa questão de fazer qual que é o efeito que vocês estão esperando, né? Se é um efeito positivo ou negativo. Então é só reformular essa questão. Um outro aspecto que eu levantei aqui foi por que vocês escolheram um BRICS? Eu acho que vocês poderiam justificar, né? Você falar, por exemplo, na literatura, para poucos estudos que analisam os BRICS, né? Trazer só a justificativa mesmo de vocês para o trabalho, por que vocês estão analisando. Na fundamentação teórica, né? Eu acho que pode trazer mais trabalhos, né? Para trazer a fundamentação, para enriquecer o trabalho, não é um trabalho que é pequeno, então ainda tem espaço, né, para aprofundar mais, para ter na questão da teoria. Um outro aspecto que eu trouxe aqui foi também na questão da metodologia, né? Vocês utilizam vocês utilizam dados, acaba que são dados contábeis, né? Que é ativos totais, dívida, patrimônio líquido. Vocês falam que até escolheram da amostra as empresas que não tinham esses dados completos, né? E vocês utilizaram os dados de 2000 a 2021. Aqui vem entrar na questão que a gente teve uma padronização das normas contábeis com a Lei 11.638 de 2007 e a Lei 11.941 de 2009, né? E ele trouxe uma padronização das normas contábeis, então os demonstrativos anterior ao período mais ou menos de 2011, que foi quando realmente efetuou essa padronização, então os resultados muitas vezes não dá para comparar diretamente com os após esse período. Queria saber se vocês utilizaram alguma forma para controlar esse efeito, essa diferença assim, dos demonstrativos. Ou sempre vocês só pegaram os dados assim, não trabalharam essa questão? Pode repetir a pergunta, Isabel? Não entendi o que você quis dizer em relação às normas, se há um efeito, um controle do efeito das normas? Isso, porque os dados, por exemplo, os demonstrativos, né, eles seguiam uma outra padronização. Então, comparar os dados dos demonstrativos anterior a esse período com o posterior, pode ser que tenha alguma diferença, porque ele teve uma reformulação na forma dos demonstrativos serem apresentados. Eu queria saber se vocês utilizaram alguma forma de controle ou não. Não houve o controle da harmonização das normas. Mas, pensando assim, pelas variáveis que a gente utilizou, elas não tiveram alguma alteração na forma de composição delas, né? Entendeu? Do ativo total, do CAPEX, essas variáveis que a gente utilizou, dívida, o que é considerado dívida antes e depois da norma é a mesma coisa, entendeu? Aí eu Então, só, seria alguma alteração em relação ao plano de contas, né? Entendeu? Não aí pelas variáveis que a gente utilizou, eu não vejo esse problema. Aí eu sugiro até vocês pegarem as normas para ver o que mudou, só para ver se realmente não pode ter algum efeito ali impactando. É mais só nisso mesmo. Porque até quando a gente pega os trabalhos contábeis, geralmente eles sempre preocupam com essa questão, né? Aí é só, como sugestão, vocês analisarem o que houve de mudança para ver se não está impactando nessas variáveis de vocês. É, no mais, mas é isso mesmo que eu queria comentar. O trabalho ficou muito bom mesmo. Parabéns. Mais alguém quer comentar alguma coisa?
os autores querem falar alguma coisa também. Não, a gente participou ontem da sessão do Sapiens, né? Para quem não sabe, recebemos muitas contribuições. É, esse trabalho, é, ele não é um trabalho de dissertação, de tese, então é um estudo novo que a gente está se propondo, né? Eu e o Tarcísio, a gente já está estudando payout, assim, entre outras, e com relação a outras temáticas, mas agora a gente quis entender o efeito da crise, né? Então, a gente está percebendo que o efeito, é que a Covid é muito recente, né? Mas os efeitos são diferentes das outras crises no comportamento financeiro das empresas. Então, é um caminho aí a ser explorado nos estudos futuros em finanças corporativas. Mas sim, gente, tem essa questão de melhoria da hipótese, da fundamentação teórica do problema, e até do ponto de vista do tratamento das variáveis, né, e das variáveis utilizadas. A gente teve várias contribuições ontem e é um trabalho que tá só começando, né? Obrigado pelas contribuições. Mais alguém? A gente pode passar para o próximo. O trabalho que está só começando e começa dessa forma. Parabéns, viu, Wagner? Tarcísio também, né? Autor do trabalho. A gente passa para o próximo aqui. Deixa eu colocar. Que é o da própria Isabel. Eu sou Isabel Tassiano Severino, sou doutoranda em administração na Universidade Federal de Lavras e apresentar meu trabalho Fusões e Aquisições no Setor de Saúde Brasileiro, uma análise dos eventos com texto que está aberto, negociados no B3. As fusões e aquisições elas são utilizadas por muitas organizações como estratégia de obtenção de sinergia, obtenção de vantagens competitivas e também busca maior eficiência e criação de valor. Consiste em uma forma rápida de ampliação da firma, extensão de mercado, restrições desejadas, que busca oportunidade de investimento e produtividade. No setor de saúde, né, com a pandemia, houve um funcionamento, né, das fusões e aquisições, porque as empresas necessitaram unir esforços para buscar o desenvolvimento tecnológico para encontrar soluções e controlar o avanço do vírus em todos os países. E entre os principais benefícios gerados, destaca-se a criação de valor, o aumento da eficiência e gestão do custo e também a participação de mercado. Nesse contexto, né, a teoria da firma ela sustenta os objetivos que as organizações adotam, né, as fusões e aquisições, e é uma forma de crescimento rápido, né, da firma, né, e especificamente a teoria, né, do crescimento da firma, ela faz uma ligação entre crescimento e rentabilidade, colocando o lucro como uma condição indispensável para o crescimento contínuo da organização. Então, a gente nota nos últimos anos o aumento das fusões e aquisições no setor de saúde, buscando crescimento e rentabilidade. Apesar de muitas empresas, fusões e aquisições possuírem como objetivo o crescimento da firma por meio da obtenção de sinergia e criação de valor, o desempenho pós essas operações nem sempre acontece conforme esperado, né? Então, diante da incerteza sobre o resultado das operações de fusões e aquisições que criam ou destroem valor, se são benéficos ou não, e também com o aumento das fusões e aquisições no setor de saúde, questiona-se: as fusões e aquisições das empresas do setor de saúde brasileiro geraram ganhos de sinergia? Então, o objetivo geral deste trabalho é investigar, né, se há indícios que as fusões e aquisições proporcionaram ganhos cinéticos para as empresas do setor de saúde que passaram o processo de fusões e aquisições entre 2013 e 2018. Os ganhos de sinergia são medidos pelo impacto das fusões e aquisições em financeiro dessas organizações, verificando assim se houve criação de valor para as empresas, né, o alcance de rentabilidade, produtividade, maior eficiência operacional, e o alcance da economia de escala e escopo. Com objetivo específico, verificar se há evidências para da criação de valor para as organizações, analisar o impacto das fusões e aquisições nos índices de rentabilidade e lucratividade nos custos e despesas operacionais, verificar se as organizações alcançaram economia de escala e de escopo por meio das FAs. Os estudos existentes sobre a geração de sinergia e criação de distribuição de valor concentram-se em países desenvolvidos, né? E o setor de saúde brasileiro é muito pouco explorado. O setor de saúde foi escolhido por ter apresentado crescimento, então, nos últimos anos, como foi mencionado, somente com a pandemia, né, do Covid-19. As fusões e aquisições do setor trazem implicações para a firma e refletem para toda a sociedade, já que a área de saúde é considerada serviço de necessidade básica. Então, trabalho com 3 hipóteses, né? A primeira hipótese, as fusões e aquisições criam valor para as empresas do setor de saúde brasileiro. A segunda hipótese, as operações de fusões e aquisições aumentam a eficiência operacional das empresas do setor de saúde brasileiro. A terceira hipótese, as operações de fusões e aquisições aumentam a lucratividade e a rentabilidade das empresas do setor de saúde brasileiro. Então, como procedimento metodológico, né, ele possui esse trabalho possui uma abordagem quantitativa e natureza descritiva, realizado por meio de dados secundários, né, como coletar os dados da Bovespa, né,
da B3, né, que é a Bolsa Brasil Balcão, também os dados de relatórios contábeis da Economática. A análise empírica foi baseada nas fusões e aquisições das organizações do setor de saúde que ocorreram de 2013 a 2018. O ano de 2013 foi escolhido para início de análise, porque para que todos os demonstrativos dos 2 anos anteriores estivessem já adequados para a padronização das normas contábeis. E 2018 foi o ano final para que pudesse analisar os 2 anos posteriores, já que no momento de coleta era o último ano assim, que a gente teria disponível esses dados. A amostra foi composta pelas empresas brasileiras de capital aberto, pertencentes ao setor de saúde, que são listadas na B3. Em outubro de 2021, no momento de coleta de dados, o grupo era composto de 25 empresas que se agrupavam em 4 setores: medicamentos e outros produtos, serviços médicos, equipamentos e comércio e distribuição. A amostra inicial foi composta por todo o grupo, né? Para este grupo foram analisadas empresas do setor que passaram por fusões e aquisições, que estão listadas no B3, comparando empresas que não passaram por tais operações, né? A amostra foi dividida em 2 grupos. No primeiro grupo foram alocadas empresas que passaram por processo de fusões e aquisições, que é o grupo de tratamento, e o segundo grupo é o grupo de controle, que são as empresas que não passaram por esses processos. O estudo fez uso de resultados trimestrais, né, das organizações, preenchendo o período de 2 anos anteriores e 2 anos posteriores. Então, os demonstrativos são compreendidos entre 2011 e 2020. O banco de dados foi organizado em dados em painel. E, então, a gente trouxe, para tratar as hipóteses, as variáveis foram separadas em grupos. O primeiro grupo é criação de valor, usa a variável EVA, né? Possui como objetivo verificar a primeira hipótese se as fusões e aquisições geram a criação de valor para as empresas do setor de saúde. O segundo grupo, sinergias operacionais, busca testar a segunda hipótese, né, de que as fusões e aquisições aumentam a eficiência operacional das empresas do setor. O grupo é composto pelas variáveis os produtos vendidos sobre receita líquida operacional e fluxo de caixa livre. O terceiro grupo foi composto por variáveis que mensuram a lucratividade e a rentabilidade. Então, ela vai testar a terceira hipótese para verificar se as fusões e aquisições aumentam a lucratividade e rentabilidade das empresas. Fazem parte desse grupo a variável giro do ativo imobilizado e retorno sobre o patrimônio líquido. O último grupo é composto pelas variáveis de controle, que foi utilizada o CAPEX e o tamanho da firma. Então, são analisados nesse trabalho os possíveis ganhos cinéticos obtidos pelas fusões e aquisições, né, por meio da criação de valor para a firma, a obtenção de sinergia operacional e também o alcance da rentabilidade e produtividade. Então, com a finalidade de analisar o comportamento das variáveis, identificar a geração de sinergia, foi utilizada a comparação, a análise da comparação de méritos e também a regressão linear de diferença-diferença, que é o diff-in-diff. Então, né, por meio das análises, né, a gente chega a algumas conclusões das hipóteses testadas, né? A primeira hipótese das fusões e aquisições cria o valor para a empresa do setor de saúde brasileiro. Essa primeira hipótese ela foi rejeitada porque os resultados dos testes evidenciam que não houve a criação de valor para as empresas analisadas. O teste Wilcox e de Mainwright, eles apresentam evidências fracas que as aquisições reduzem o indicador de criação de valor. No método do Diffin-Diffin, os resultados evidenciam que não houve variação significativa na variável PA. Então, rejeita essa primeira hipótese. A segunda hipótese, em que as operações de fusões e aquisições aumentam a eficiência operacional das empresas de saúde brasileira, não há evidência de que a variável do FCL, né, seja alterada, né, com ocorrência de fusões e aquisições, porém, evidência de que a ocorrência de fusões e aquisições provoca uma piora no custo de produtos vendidos sobre a receita líquida. Desse modo, a segunda hipótese também foi rejeitada, pois há fraco indício de melhoria na sinergia operacional. A terceira hipótese, né, as operações de fusões e aquisições aumentam a lucratividade e rentabilidade das empresas do setor de saúde brasileira. Nos testes que apresentaram significância as variáveis ROI, RLOI e RLOA, nos indicadores, é o predomínio do efeito negativo da ocorrência de fusões e aquisições com lucratividade e rentabilidade. Então, a terceira hipótese também foi rejeitada. Então, com os testes, a gente consegue concluir que o comportamento da variável valor econômico agregado apresentou um indício de redução, ou seja, uma piora, né, com a ocorrência de fusões e aquisições nos 2 primeiros anos após as FAs. E o questionamento se as fusões e aquisições do setor de saúde estão provocando a destruição de valor, ela vem como uma lacuna, né, que está aberta para pesquisas futuras. Né? O método de Diffin-Diff evidenciou um aumento na proporção dos custos, o fluxo de caixa livre, né, que mensurou os valores gerados pela atividade operacional, não apresentou uma diferença significativa no Diffin-Diff, e quanto à lucratividade e rentabilidade, o teste mostra que as fusões e aquisições provocam uma redução dos indicadores, evidenciando que as fusões e aquisições deixaram as empresas do setor de saúde menos lucrativas e rentáveis. Né? Porém, apenas variáveis de lucratividade e rentabilidade possuem influência significativa na criação de valor. Então, as 3 hipóteses elas foram rejeitadas e a gente conclui com esse estudo que há indícios que as operações de fusões e aquisições do setor de saúde não resultaram em ganhos cinéticos para as organizações. Então, porque não foi possível observar uma melhoria significativa na lucratividade e rentabilidade da sinergia operacional e criação de valor. E, apesar, né, de algumas variáveis terem apresentado uma melhoria, né,
elas são compensadas por outros que tiveram impacto negativo e outras que não se alteraram com as funções e aquisições. Então, dentro das limitações deste estudo, destaca-se ter analisado apenas as empresas do setor de saúde que estão listadas na B3 e ter analisado apenas 2 anos anteriores e posteriores às fusões e aquisições. Um período de análise maior, né, possibilitaria acompanhar as variáveis indicadores ao longo do tempo, e essas limitações, elas impossibilitam a generalização dos resultados da pesquisa, né? Então, para pesquisas futuras, sugere-se aumentar a amostra, analisar um período maior de tempo, incluir outras variáveis que capturam o efeito de criação e distribuição de valor. E os resultados destes estudos reforçam a importância da avaliação antes de adotar suas aquisições, porque para mostrando a necessidade de verificar o potencial cinético dessas operações. Essas são algumas referências, são as referências utilizadas. Muito obrigada. A Nara tem alguma consideração? Parabéns, Isabel, pelo trabalho. Muito bom, a temática é muito relevante, né? Focar em empresas de saúde, funções, fusões e aquisições, muito bom mesmo. A temática é muito boa e relevante. Eu coloquei aqui só 2 pontos para melhoria. Na introdução, falou da teoria da firma. E aí, mas no referencial não trouxe nenhum, não para abrir um subtópico, mas para pelo menos um parágrafo para iniciar com a teoria da firma e assim discutir os resultados para uma contribuição teórica, né? Lá nos resultados você fala, essa hipótese vai contribuir para a teoria de tal forma, entendeu? Então, para discutir a teoria seria interessante falar um pouquinho brevemente dessa teoria no referencial. E nas conclusões, os resultados foram bem interessantes, né? Apesar de não ter sido o que foi esperado, as 3 hipóteses foram rejeitadas, mas é importante saber disso, porque foram as empresas de saúde aqui do Brasil e tem as limitações do estudo, né? Então, é importante refletir qual é a contribuição do trabalho, de forma de colocar textualmente na conclusão, onde é que a relevância do trabalho, qual a contribuição que esses resultados vão influenciar. E aí deixar mais claro isso, tem as limitações, tem os resultados lá, mas é, destacar melhor qual a contribuição desses teus resultados no teu trabalho. No mais é isso. A Letícia tem alguma coisa para falar? Muito obrigada, Tamara. Para variar, né? Só sugestão. Parabéns pelo trabalho, Isabel. Gostei muito, você esgotou todos os testes estatísticos, né, de diferença de média que existem, muito bacana, porque vai só realmente reforçando, né, e dando robustez para a sua análise. Então, achei bem bacana você ter feito todos esses testes. E a sugestão que você colocou nas limitações, né, de ampliar o período, eu acho que seria interessante ampliar o período de análise se fosse só o pós as fusões e aquisições, né, para poder ver, às vezes tem efeitos que podem acontecer desse evento que são mais a médio e longo prazo mesmo, né? Então você pode identificar algum efeito mais significante dali mais uns 2 anos, né? 5 anos, que for. Para trás, eu acho que não, realmente não, acho, não precisa ampliar, porque não faria diferença, né? Então, tá bacana. O único comentário é só na tabela 1 dos seus resultados, onde você colocou as suas estatísticas descritivas para as variáveis, comentar, eu senti falta só de um comentário ali naquele local das discrepâncias entre as variáveis do RLOI, do EVA, do FCL e do CAPEX. Só assim, o que poderia ali, dentro que você analisou, poderia ter gerado aquelas discrepâncias, se é que dá para inferir alguma coisa, né? Não sei, assim, como que você estudou. Mas no mais é isso, não é? Tá de parabéns. Gostei bastante do trabalho também. Tá muito bem escrito e muito bem, as análises muito bem feitas. Muito obrigada. Anotei tudo aqui, são coisas que eu vou buscar melhorar. Nada. Mais alguém tem alguma contribuição aqui no trabalho da Isabel?
Se não tiver, a gente pode voltar às discussões gerais. Se alguém tiver alguma coisa para falar, algum comentário sobre o trabalho do outro, a gente pode utilizar esses 10 minutos que a gente tem para alguns comentários. Ninguém tem nada mais a comentar, não, sobre o trabalho? Algo pode ter sempre o próprio trabalho, se tiver alguma coisa que queria falar, ou do trabalho de outros colegas. Eu vou comentar algo aqui do meu, que eu queria falar com a Letícia, que você tinha comentado sobre o período, né, do meu que tinha ficado um pouco extenso, de 2004 até 2020. Um dos motivos da gente ter pegado também um prazo longo foi que, como nós trabalhamos com dados mensais, para que os resultados fossem robustos nos testes, de econometria, é interessante que a base seja um pouco maior. Se a gente fosse fazer no período de 5 anos, por exemplo, considerando os dados mensais, a nossa base teria uma extensão de 60 meses, que é muito pouco para a robustez dos testes. Mas eu entendi, né, o que você falou. Uma alternativa seria, então, por exemplo, utilizar dados diários e pegar um período mais curto para analisar, ou alguma outra alternativa, sim. Acho que o problema de usar período de tempo muito curto é realmente ter poucos dados, sabe? Se for mensal. Eu concordo com você, ainda mais se você vai fazer uma análise, sei lá, né, dados em painel, coisa assim, tem que ser um pouco mais, tem que ter mais dados mesmo. Talvez um período que seja de 10 anos, mas é porque em finanças é complicado, porque você ter, aplicar metodologia, você tem que ter um período maior. Só que ontem já é um passado muito distante, né? Ainda mais no Brasil, né? Que a economia muda, igual né? Toda hora tem alguma coisa mudando, assim. Então, mas eu acho que se fizer, talvez uma sugestão, como você falou, pegar dados diários ou pegar um período, sei lá, talvez uns 7 anos, só estender, porque 2004, acho que foi 2004, 22, né? É Uhum. muito tempo, né? Assim, acho que fica a, a cenário mesmo aqui da economia brasileira já mudou muito e das empresas mudou muito, né? Talvez tenha até empresas que nem existam mais na bolsa, que existiam em 2004, que pode ser que não existam em 2022, né? Então, até uma parte dos dados pode se perder em função disso, né? Ou empresas que Uhum. não tinham, às vezes não estavam na bolsa em 2004, depois, né, ao longo do caminho fizeram o IPO, então até lidar com esses dados que às vezes ficam ausentes em alguns períodos, né, é complicado, né? Então, mais um motivo também. Mas eu entendo, você está certo, dependendo do tipo de metodologia que você usa, é difícil mesmo. Talvez fazer, igual você falou, fazer uma análise grande, assim, de um período longo, depois tentar fazer análises pontuais, como sugeri para o trabalho do Daniel, para ficar mais, para você pelo menos conseguir identificar, né, em alguns pontos que tiveram eventos, igual a Covid, por exemplo, que influenciou, né, na economia, às vezes período eleitoral também, né, que às vezes impacta também, como em 2022 teve um impacto grande, para a gente poder ter tentar enxergar algumas anormalidades, né, Uhum. só isso. Sim, sim. Legal. Mas eu te entendo, Obrigado, você tá com razão, você tem razão, sim, não é nada. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Contribuição? Eu gostaria de então, parabenizar todo mundo, né, pelos trabalhos, e buscar sempre, a gente está sempre melhorando, né, cada vez mais, a gente está em constante construção, né, que as sugestões não sirvam como uma forma de desanimar. Às vezes a gente pega um trabalho, depois a gente fica desanimado de ficar mexendo de novo para poder se submeter, mas não, vamos tentar sempre estar buscando melhorar, né, buscar, tentar publicar o trabalho, né, mandar para uma revista, algumas coisas, fazer as melhorias, né, mas é isso mesmo, né? Os trabalhos todos foram muito bons, né? Fiquei muito feliz, né? São temas muito relevantes, né? E muito atuais. Aí eu queria parabenizar a todos mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, viu, Parabéns a pessoal, todo pelos mundo. comentários. Obrigado, gente. Valeu. Bom evento. Obrigado, gente. Parabéns a todos.
Valeu. Tchau, pessoal. Parabéns a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Bom evento, finalzinho de evento para todo mundo. Só uma coisa, onde que a gente consegue acessar a gravação dessa reunião? Depois, se não me engano, eles disponibilizam no link do CMEAD, dos anos anteriores, eles disponibilizaram as gravações. No Tá, YouTube João. também tem um de 2022, então provavelmente eles disponibilizaram lá também, 2023. no No futuro. YouTube. Show. Valeu então, pessoal. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.